Uma herança maldita, né? Ô, mano, te surpreendeu a notícia? Não, Benja, sinceramente não. E só demonstra aí realmente, talvez aí o caráter dele. E, inclusive, Benja, eu tô super curioso para ouvir a justificativa quando ele for apresentado como técnico do Flamengo, porque eu acho que deve ter algum repórter aí com culhão para perguntar, né? Ou será que não teremos na sala de imprensa do Flamengo a respeito da sogra dele, que melhorou de um dia para a noite, ou talvez aí em 2 semanas, um estado que era muito grave, que teria que fazê-lo voltar para Portugal para ficar próximo da família, já que talvez pudesse ser até um estágio terminal de doença, não sei, diante da gravidade, né, do que ele alegou. Aí eu só gostaria de ouvir aí, se tiver alguém com culhão lá na sala de imprensa do Flamengo quando ele foi apresentado, qual a justificativa que ele vai dar para poder falar a respeito dessa justificativa que ele deu para o Corinthians, né? O Alan Virgílio tá falando pra você parar de chorar. Não, mas não é choro não, Benja. Ele acertar com o Flamengo, como ele poderia ter acertado com o Atlético Mineiro, com o São Paulo, com o Vasco, é um direito profissional que ele tem. Eu só contesto aqui, Benja, justamente a justificativa que ele deu diante de uma doença familiar que ele deveria ter retornado. Ele poderia pura e simplesmente falar para o Duílio, falar, presidente, agradeço a oportunidade que me foi dada aqui. Para o ano que vem eu quero um projeto mais ambicioso, que diante do que o senhor já divulgou, que não tem dinheiro, o senhor não vai conseguir me oferecer e eu tô metendo o pé, acabou. O futebol é isso, Benja. Esse lance de amor no futebol já acabou há muito tempo. Hoje o futebol é movido por dinheiro, cara. Aquele lance do jogador, do dirigente, do treinador, olha, esse é meu clube, eu torço por ele, etc. Isso acabou há muito tempo, irmão. Acabou há muito tempo. E eu não acho errado. Tem que haver uma relação profissional, é uma relação comercial. Foi prestado um serviço, recebeu por isso, não está mais satisfeito, mete o pé. Mas eu acho que as pessoas, Benjamin, têm que ter dignidade. Dignidade e gratidão. Gratidão é um dos sentimentos aí e posturas mais nobres que o ser humano tem. Eu acho que nesse ponto aí faltou e faltou muito para ele. Engraçado, Miller, é que tem gente, cara, que não consegue entender, né? Eu já falei 500 vezes, cara. Se eu fosse treinador hoje, eu recebesse uma proposta do Corinthians e uma proposta do Flamengo, eu hoje assumiria o Flamengo. Eu não pensaria duas vezes. É o melhor elenco da América do Sul. Para mim, de 0 a 100, ele tem 99% de chance de ganhar título. Porque também, se não ganhar título com esse time do Flamengo, aí, meu, não tem sogra que segure o cara aqui. É porque o cara realmente é muito ruim. Não dá para não ganhar título com esse time do Flamengo. Mas a discussão não é essa, não é choro, não é. Eu, até porque eu cansei de falar que o ano inteiro, cansei, você não estava aqui, Miller, ainda, infelizmente, mas eu cansava que eu sempre tive embates com o Mano, porque eu sempre falei pro Mano, eu não vejo nada nesse Vitor Pereira, no Corinthians. Eu não vejo nada. O Mano falava, não, mas pô, o time melhorou com ele, não sei o quê, tá, lógico. Lógico, é a visão do Mano. A minha, para mim, Miller, ele demorou horrores para acertar um time, entendeu? É um cara que costuma bater logo de cara com alguma estrela do elenco. Não sei se é para mostrar força, agora aquele cachorro que mija lá para marcar território. Eu detestei. Ele deu 2, 3 entrevistas aí que para mim eu já teria mandado ele embora na hora. O Kleber também teve uma que o Kleber concordou. Quando ele falou que, pô, eu tô aqui, eu queria estar no Liverpool, não dá, eu tô aqui. Pô, ele então, ele podia ter, para mim eu já mandava ele embora ali. Depois teve aquele negócio do dinheiro, que ele foi extremamente arrogante. Agora, clube por clube, time por time hoje, pô, pelo amor de Deus, o cara que pegar o Corinthians hoje, o Flamengo hoje, o cara escolheu o Corinthians, aí só os caras foram muito corintianos, porque futebolisticamente falando, não tem o que falar, não tem o que fazer. Mas a discussão não é essa, Miller, é como, sabe? Eu já passei por isso aqui um tempinho aqui no Papo Reto também, sabe? Quer sair, sai, mas não alega outras coisas. E é isso que as pessoas não entendem, não é choro, não é choro. Até porque eu vou te falar, a mim não faz a menor falta ele no Corinthians. 0, Miller. Olha, Beija, quando a pessoa não tem caráter, é o que ele faz, né? Entendeu? A consciência é o maior tribunal do ser humano. Ele não teve consciência e nem mediu esforço para dizer assim, olha, para colocar a sogra no meio dessa negociação com o Corinthians, ou essa desculpa nesse álibi para poder sair. Nem precisava disso, todo mundo sabe, entendeu?
E detalhe, ele nem foi para Portugal. No dia 15 ele já estava no resort lá na Bahia com o Marcos Braz. Pra você ter uma ideia? Entendeu? Então, o que esperar de um sujeito desse? Entendeu? Eu sempre falo, para mim, José Mourinho e Jorge Jesus são os melhores treinadores portugueses que eu vi já. Até porque eles ganharam títulos. Agora, mesmo o Abel ganhando o título, eu não gosto dele. Não acho ele um grande treinador, mas é a opinião que eu tenho. Entendeu? Então, falando do Vitor Pereira, entendeu? Benja, eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque isso aí não depende de valores, de clubes, de lugares, né, de países. Isso aí depende do caráter da pessoa. E eu concordo aí com o Mano quando ele diz que o grande problema não é o cara trabalhar no Flamengo. Trabalhar no Flamengo hoje, todo mundo sabe, todo mundo consciente de que o Flamengo hoje tem o melhor elenco do Brasil, dos melhores clubes, está organizado financeiramente, uma estrutura muito boa. Então o Flamengo hoje é favorito a brigar por tudo que é campeonato, né? Tem o Mundial de Clubes agora, tem Recopa, né? Supercopa, né? Do Brasil, enfim, tem campeonatos aí que tem condições de ser campeão. Agora é impressionante, né? Porque, assim, duas coisas. Você não vê a imprensa bater, né? Lógico que a gente sabe que a maior torcida hoje do Brasil é do Flamengo e muitos flamenguistas trabalham na imprensa. Então a gente não vê a imprensa bater, e se fosse um outro treinador brasileiro, estava apanhando muito por isso. E outra questão é que, impressionante, o cara com um trabalho que, na minha opinião, foi ruim, foi fraco no Corinthians, e cai no colo do cara um clube como o Flamengo. E eu vou dizer mais, eu acho que os treinadores brasileiros aí estão com os dias contados, né? Ainda mais se o Ancelotti for para a seleção brasileira, conquistar título pela seleção brasileira, os dias dos treinadores brasileiros estão contados. Você não vai ver mais brasileiro aí, não. Então, mas o que aconteceu nos clubes já foi isso, né? Quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo em 2019 e fez tudo aquilo, os treinadores brasileiros começaram a perder espaço nos clubes grandes aqui. O próprio Abel no Palmeiras, né? Também tem conquistado o título, então, e tá ficando feio pro treinador brasileiro. Até porque as conquistas do Dorival, para mim particularmente, são convincentes. Mas para muita gente não. O Dorival, não tem carisma, não sei o quê. Errou quando foi fazer colocou time reserva para jogar os últimos jogos do Brasileiro, fazer experiência naquele momento. Cara, e o pessoal pegou o cara para bater no cara, pegou o cara para Cristo no final do campeonato, bateram nele, colocou muitos torcedores do Flamengo contra, até que acabou sendo mandado embora. Então, eu vejo isso com um problema sério para os treinadores futuramente aí, para os brasileiros. Mas não adianta, mano. O pessoal não entende. Fala que é choro aqui, que é dor de cotovelo. Vai ter um monte de flamenguista, velho, que você precisa desenhar pro cara entender. E mesmo assim, eu acho que vai ter uma dificuldade. Entendeu? O flamenguista, ele tem um grande mal que é achar que o Flamengo é o centro do universo. Ele acha que o Flamengo é o sol no mundo. E a questão não é contra o Flamengo. Mas não adianta explicar. Não adianta. Tem pessoas que fazem questão de não entender. Então, a gente deixa passar, que se lixe. O Eli Anderson, o Flamengo foi o pioneiro disso de trazer treinador português, aí todo mundo copiou. Não foi pioneiro. Foi. O Cruzeiro já tinha trazido, o Avaí já tinha trazido. O Flamengo nenhum deles tinha dado certo, né, Benja? O Flamengo foi o primeiro clube a trazer um português que fez muito sucesso, né? O Queimado chora, mano, chora. O pessoal tá mandando o mano chorar. Gente, mas o Vitor Pereira no Corinthians, Benja, o que eu falei pra você a respeito da situação dele, aí você fala, mas ele demorou demais pra dar entrosamento pro time e tudo mais. Mas é uma situação, Benja, que a gente precisa contextualizar. O Vitor Pereira, ele não pegou pré-temporada, e o Miller e o Kleber, eles sabem muito bem que no Brasil, quando você não faz um trabalho de pré-temporada, isso aí compromete demais o restante do ano, principalmente por um treinador que não conhecia o elenco, um treinador que não conhecia o futebol brasileiro, e tudo isso é um processo de adaptação, então demora. O Vitor Pereira, Benja, ele errou demais em algumas situações,
inclusive colocando jogadores fora de posição, achando que eles conseguiriam fazer uma determinada função que depois a gente sabia, pela característica de cada um, que eles não conseguiriam executar, e ele insistiu nisso durante muito tempo. Esse negócio que na Europa é mais comum, do lance do rodízio, aqui no Brasil não funciona, porque você não consegue substituir com a qualidade, a não ser que você tenha um elenco muito qualificado, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, que você roda o time titular com reserva e você consegue, de fato, manter uma qualidade do time. Aqui no Brasil não tem jeito. Malemar, os times conseguem ter 11 de qualidade para disputar um campeonato. Então, quando você coloca um reserva de um jogador que está ali, que é titular absoluto, você perde, por exemplo, um jogador nota 8 e coloca um nota 4. Não tem jeito de você fazer um rodízio e manter um padrão de qualidade. Então, o Vitor Pereira demorou demais para entender isso. Mas eu compreendo, porque é uma situação de um técnico, cara, que chegou no Brasil com os campeonatos em andamento. Ele não teve aquele tempo, Benji, inclusive dentro do Campeonato Paulista, que muitos treinadores utilizam para fazer experiências. Porque o Campeonato Paulista é fraco, é uma porcaria como todos os outros estaduais também. Mas quando você não tem esse período, você perde isso, porque ele chegou já numa reta final, quando o Corinthians foi eliminado. Então não tinha muito o que fazer, cara. Não tinha muito o que fazer.